Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala, pessoal do ABC e toda a região metropolitana de São Paulo. Tá começando agora mais um ABC Cast, o podcast oficial do portal ABC do ABC, que deixa você por dentro de tudo que tá rolando, seja aqui no ABC, pertinho de casa, em São Paulo, no Brasil ou no mundo. E hoje é dia 2 de junho, terça-feira, então se junte com a gente agora nesse finalzinho de dia para ficar sempre muito bem informado. E para conduzir essa conversa tem eu, Suzana Rezende, e divido aqui os mix e as bancadas com ele, João Pedro Melo. Fala, JP! Hello, Su! Olá, pessoal! Um excelente final de tarde para ti, que ainda tá pela correria, na volta para casa, engolindo o trânsito e começando no meio da semana, já nessa semana que vai ser meio curta com o feriado, né? Acompanhando as notícias de hoje que vão impactar direto na tua vida. E hoje a gente inicia falando sobre os Estados Unidos, que anunciaram uma tarifa de 25% sobre os produtos brasileiros. Além disso, a China reconheceu o Brasil como território livre de febre aftosa. E a gente ainda fala sobre uma pesquisa que classificou os trabalhadores da classe E, chegando a trabalhar 64 horas semanais na escala 6x1. Então, por aqui tu já sabe como funciona. É informação direta, contexto e análise para deixar o cenário muito mais nítido. Então bora ajustar o volume do café e do fone, porque o ABCcast já está começando. É isso aí, a gente abre o programa falando sobre essa taxação em cima dos produtos brasileiros. Olha só, ouvinte, olha só, JP. O governo dos Estados Unidos anunciou uma nova proposta de tarifa pesada de 25% sobre a importação de diversos produtos brasileiros. E a medida é resultado da conclusão de investigações comerciais conduzidas pela gestão de Donald Trump. E tudo isso pegou o mercado de surpresa e acendeu um alerta vermelho imediato lá no Palácio do Planalto. E essa taxação agressiva, no entanto, deixou de fora estrategicamente alguns dos principais motores das nossas exportações. Produtos fundamentais como carnes, cafés e peças para aeronaves foram excluídos dessa proposta de sobretaxa. Ainda assim, o impacto sobre as demais fatias da balança comercial brasileira promete ser duríssimo se a medida entrar em vigor. Em resposta ao anúncio, o presidente Lula convocou uma reunião de emergência com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, além de chamar outros ministros da área econômica. O objetivo do encontro foi desenhar uma tática rápida para tentar reverter ou pelo menos suavizar os danos dessa forte ofensiva americana. E agora, a diplomacia do Palácio do Planalto e a equipe da Fazenda correm contra o tempo para abrir as portas em Washington. Especialistas em comércio exterior avaliam que esse tarifaço faz parte do já conhecido jogo protecionista americano para pressionar parceiros globais, mas que pode gerar um efeito cascata terrível por aqui, encarecendo os nossos insumos e derrubando a competitividade da indústria nacional. Ouvintes, Su, a verdade nua e crua é que quando o elefante americano resolve se mexer na sala, a gente aqui embaixo é que corre o risco de ser esmagado. Esse tarifaço de 25% é um soco no estômago da nossa economia, mesmo que eles tenham poupado estrategicamente a nossa carne e o nosso café. Isso só escancara a nossa vulnerabilidade diante dos humores protecionistas do tio Sam, especialmente com a volta dessa política linha dura do Trump. O governo brasileiro agora precisa fazer muito mais do que bater cabeça em reunião de emergência. Ele tem que mostrar jogo de cintura diplomático e força comercial de verdade, porque engolir essa tarifa goela abaixo é aceitar que a nossa soberania e os nossos empregos sejam ditados pelo mau humor de quem senta na cadeira do salão oval, né, Su? Essas taxas estão indo e voltando, né? Não é a primeira vez que o Trump decide taxar os produtos brasileiros. E uma coisa que é verdade, a gente precisa continuar prezando pela soberania nacional. Então, da última vez, inclusive, o Lula acabou fazendo muitos aliados em mares asiáticos, né, para tentar conter todos os desastres que essa taxa poderia causar. Imagino que agora não vai ser diferente. Precisou de uma reunião de emergência, afinal foi meio do nada, pegou todo mundo desprevenido,
Mas a gente segue e, querendo ou não, o humor do Trump controla muita coisa e fica bem complicado. E agora vamos para o nosso giro de notícias, iniciando pelo multirão de podas. Então, atenção, moradores de Rio Grande da Serra e região. A Enel está realizando durante toda essa semana um grande multirão focado na execução de mais de 600 podas preventivas de árvores nos bairros da cidade. E o objetivo da ação é evitar o rompimento de cabos e as constantes quedas de energia durante temporais e ventanias. Os moradores que identificarem galhos encostando ou estiverem muito próximos das redes elétricas podem solicitar o serviço imediatamente. E aí anota aí, ou você solicita esse serviço pelo aplicativo Enel São Paulo ou pelo site oficial enel.com.br. Além disso, ainda dá para ligar de forma gratuita na central de atendimento no telefone 0800 7272 120. Dessa forma, as equipes técnicas podem incluir o seu endereço na rota do mutirão de forma prioritária. Castração gratuita em Barueri. E para os tutores de cães e gatos em Barueri, o agendamento para o programa de castração gratuita de pets começa amanhã, nessa quarta-feira, dia 3 de junho. Os interessados devem acessar o portal oficial da Prefeitura, que é barueri.sp.gov.br, a partir das 8 horas da manhã, para preencher o formulário online e tentar garantir a vaga do seu animalzinho. É obrigatório que o tutor seja morador da cidade e tenha em mãos o CPF e o RG, além de um comprovante de endereço atualizado no momento do cadastro. As vagas costumam esgotar em poucas horas, então a recomendação é já deixar os documentos separados e o celular programado para não perder essa chance. E agora vamos falar de uma mostra de cultura aqui em Santo André. Olha só para quem está buscando um ótimo roteiro de lazer e cultura na região do ABC. A cidade de Santo André recebe a partir dessa semana a mostra Edivaldo Moscarzel. E a exposição, que celebra a genialidade e as principais obras do artista, estará de portas abertas ao público no Salão de Exposições do Paço Municipal de Santo André. Os interessados podem comparecer ao local de segunda a sexta, das 10 às 17, ou seja, das 10 da manhã às 5 da tarde, e a entrada é franca e livre para todas as idades, sem necessidade de agendamento ou retirada de ingressos. E assim, a gente encerra o giro de notícias de hoje com o mutirão de podas preventivas em Rio Grande da Serra, agendamento de castração gratuita para os bichinhos em Barueri e mostra cultural em Santo André. E se tu quiser conferir em detalhes as histórias que a gente contou por aqui, basta acessar o nosso site oficial, que é o abcdoabc.com.br. É isso aí, e voltando agora para o noticiário, vamos falar sobre a China e a questão da febre aftosa. Olha só que excelente notícia para o agronegócio e para a balança comercial aqui do país. O governo da China reconheceu oficialmente o Brasil como um território totalmente livre da febre aftosa. E a decisão, que era aguardada com extrema expectativa pelo setor produtivo nacional, foi comunicada e comemorada pelo Ministério da Agricultura. E esse reconhecimento asiático funciona como um selo de qualidade gigantesco. Na prática, significa que o mercado chinês, que já é de longe o maior comprador das nossas carnes, ganha agora ainda mais segurança jurídica e sanitária para ampliar o volume e as modalidades de importações dos frigoríficos brasileiros. Historicamente, o risco de dar febre aftosa sempre foi o principal fantasma que travava grandes negociações internacionais e limitava o alcance e o valor dos nossos produtos. E com esse novo status sanitário chancelado em Pequim, o Brasil consegue eliminar de vez uma das maiores e mais difíceis barreiras não tarifárias do comércio global de proteína animal. Produtores rurais e exportadores já estão projetando um aumento expressivo nas receitas em dólar para os próximos meses. Além do peso direto da China, a expectativa estratégica do governo federal é que essa validação sirva de passaporte de confiança para que os outros mercados extremamente rigorosos, como o Japão e a Coreia do Sul, também abram as suas portas definitivamente para a carne brasileira. Isso, e ouvintes, no meio de tanta pancada da economia, essa é uma baita vitória que o Brasil precisa sim celebrar.
O produtor rural faz a lição de casa direitinho, investe pesado em controle sanitário, tecnologia e vacinação lá na ponta. E o resultado é exatamente esse: escancarar as portas do maior mercado do mundo sem nenhum tipo de restrição para nossa carne. É dinheiro limpo e novo entrando no país, sustentando a balança comercial. E a verdade que não dá para negar é que enquanto a gente tropeça na burocracia e na politicagem das grandes capitais, o agronegócio continua sendo aquela velha e barulhenta locomotiva que consegue sim arrastar os vagões pesados do Brasil para frente. E agora vamos falar sobre as horas semanais dos trabalhadores da escala 6x1. Olha só, ouvinte, uma nova pesquisa mostrou essa realidade pesada de quem trabalha nessa escala 6x1, né? 6 dias trabalhados para 1 de folga. E essa realidade, predominantemente na classe E, está atingindo a base da pirâmide, principalmente quando a gente fala em qualidade de vida. E os dados são da empresa de benefícios corporativos VR e considerados alarmantes. A pesquisa apontou que mais de 1/3 desses trabalhadores relatam cumprir jornadas cruéis que variam de 54 até impressionantes 64 horas por semana. E isso significa trabalhar muito mais do que o teto constitucional e legal, espremendo os poucos momentos de descanso e anulando qualquer tempo de qualidade ou convívio familiar. E os números reforçam a urgência do debate que já está fervendo em Brasília. A proposta de emenda à Constituição, a PEC, que prevê o fim da escala 6x1, já passou pelo crivo e foi aprovada na Câmara dos Deputados. Agora, com a pressão popular e principalmente com essa base de dados, as atenções se voltam para os próximos passos no Senado. E a engrenagem por lá já começou a girar. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, avisou aos líderes partidários que a próxima semana terá um chamado esforço concentrado de votações. E a expectativa nos corredores é de que a proposta avance. Enquanto a lei não muda, os especialistas alertam que a classe E continua presa num ciclo de estresse crônico, usando essas jornadas excessivas para mascarar horas extras que muitas vezes nem são pagas, apenas para garantir a sobrevivência. Ouvintes, trabalhar 64 horas por semana na base de uma escala 6x1 não é emprego. A gente já falou isso por aqui. É o puro simples sobreviver por exaustão. É um soco no estômago ver que, em pleno 2026, quem tem o menor salário no país é justamente quem deixa a saúde, a coluna e a juventude inteira atrás do balcão ou numa cozinha industrial para conseguir pagar o feijão e o aluguel do mês. Essa escala virou um verdadeiro moedor de carne humana. E a hipocrisia é muito gigante. A gente passa o dia inteiro discutindo modernidade, inteligência artificial, produtividade, mas a base de uma sociedade que ainda trabalha com uma carga horária que parece saída lá do início da Revolução Industrial. A Câmara já fez a parte dela, aos trancos e barrancos. Agora o Senado não pode sentar em cima dessa PEC. Não existe modernidade nem justiça social enquanto o descanso de domingo for só um artigo de luxo apenas para quem tem diploma, né, Su? Com certeza, JP. A pressão popular ela precisa continuar porque avançou na Câmara dos Deputados e precisa avançar do Senado o mais rápido possível. Afinal, é a base da pirâmide que movimenta esse país e eles precisam viver muito mais do que sobreviver. Porque a gente sabe que um dia de folga não é o suficiente para você conseguir ter o mínimo de vida, seja convívio social, seja descanso, até porque você já tem que se preparar para começar a semana toda de novo. E a gente sim precisa de leis que protejam os nossos trabalhadores, porque a gente sabe que negociar com o patrão nunca vai dar certo. E agora, vamos pro nosso Quem Disse Isso? Nesse momento que a gente para, respira, sai um pouco do noticiário para poder trazer uma frase daquelas de se pensar e anotar no caderninho de inspiração. Então, JP, conta pra gente qual que é a frase de hoje. Sua frase de hoje é de uma figura que conhecia a alma e o ridículo do brasileiro através de uma ótica muito particular. Então, ouve só. O cafona não tem compaixão. O cafona não tem dúvida. O cafona é um triunfante. Repetindo. O cafona não tem compaixão. O cafona não tem dúvida. O cafona é um triunfante. E aí?
Tem como adivinhar quem é o dono ou a dona da frase de hoje, Su? Olha, JP, eu vou dizer que a frase de hoje eu achei um tanto quanto icônica, mas como eu acho que tá difícil de adivinhar, eu vou direto ao assunto. Quem disse isso foi a escritora, roteirista e apresentadora Fernanda Young, na sua crônica Bando de Cafonas. E ela que diagnosticou um Brasil que adoeceu de um mau gosto existencial, onde os que estão no topo bajulam poderosos e zombam dos necessitados. A cafonice que a Fernanda Young tratava não era simplesmente vestir roupa feia. Cafonice para ela era a falta de ética, a ganância desmedida nos tons de crueldade social, que pode muito bem ser o resumo do nosso cenário hoje em dia, né? Quando de um lado a gente celebra com toda razão o triunfo do agro e a carne livre da aftosa para a China, e do outro lado a gente precisa engolir de cabeça baixa 25% de taxação dos Estados Unidos. Mas no meio desse xadrez de bilhões, a gente ignora solenemente, com falta de compaixão, mais de um terço da classe E exausta e invisível em jornadas de até 64 horas semanais na escravidão da escala 6x1. Como ela bem diria, o cafona é triunfante que comemora o lucro em dólar no topo do prédio, mas tem a coragem de zombar ou fingir que não vê o sofrimento de quem limpa o chão lá embaixo. Era maravilhosa. Que Deus a tenha, Fernandinha. É isso aí, é com essa reflexão que nós finalizamos mais um ABCcast. Lembrando que se você quiser nos acompanhar de segunda a sexta, ou acompanhar outros produtos como o Cine ABC Metrópole, que sai às sextas-feiras para os amantes de cinema, e o ABCcast Conexões, que é o nosso MesaCast, você pode nos encontrar em qualquer plataforma. Nós estamos no YouTube, Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. Basta escolher a sua preferida e dar o play. E se esse episódio fez algum sentido pra ti, compartilha com alguém que também gosta de se manter muito bem informado sem enrolação. E manda aquela tua opinião pra gente. Pode ser ideia, sugestão ou até aquela pauta que só tu reparou pelo caminho. A gente adora trocar essa ideia contigo, então já aproveita pra seguir a gente lá no Instagram. É o ABC do ABC _oficial, porque tu já tá mais do que avisado, né? A nossa conversa não termina por aqui. É isso aí. Lembrando que se você não nos conhece, nós temos um site. Então, se você gosta de ficar bem informado sobre qualquer assunto a qualquer momento, você precisa acessá-lo. É abcdobc.com.br e lá tem sempre notícias fresquinhas sobre todos os assuntos e só pra você. E antes de fechar, a gente sempre deixa aquele nosso abraço pra ti que tá pela correria no final do dia ou aproveitando em casa aquela pausa muito merecida. É ótimo e muito bom ter a audiência de vocês desse lado do fone. Amanhã a gente tá de volta com mais notícia, contexto e café passado. E claro, naquele mesmo compromisso de sempre, seguir juntos com firmeza e muita leveza. Então, tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação: Suzana Rezende e João Pedro Melo. Edição: Rodrigo Rodrigues. Roteiro: João Pedro Melo. Direção de conteúdo: Tiago Quirino. E direção geral: Alex Faria.